Bom dia, minha amada família da A Chave da Eternidade. Hoje nós nos levantamos com uma certeza poderosa. Deus continua visitando a nossa vida com provisão, cuidado e abundância. O Salmo 65 declara que o Senhor coroa o ano com a sua bondade. E essa não é apenas uma promessa antiga, é uma palavra viva para este tempo. Talvez você tenha começado este ano com expectativas, talvez tenha iniciado com desafios, talvez esteja aguardando respostas. Mas hoje, Deus nos lembra que Ele não apenas começa ciclos, Ele os coroa com graça. Ele não apenas permite processos, Ele libera colheitas. Ele não apenas sustenta, Ele transborda. E antes de continuarmos, eu quero que você já se posicione espiritualmente. Escreva agora nos comentários: meu ano será coroado com bondade. Essa declaração ativa sua fé e fortalece o ambiente espiritual ao seu redor. O Salmo 65 começa dizendo que Deus ouve a oração, que Ele limpa as transgressões e aproxima aqueles que escolhe. Isso significa que a provisão começa no altar, começa na presença, começa na comunhão. A abundância que Deus libera não é apenas material, é espiritual, emocional e estrutural. Ele organiza o interior para depois organizar o exterior. Ele ajusta o coração antes de ajustar as circunstâncias. E talvez hoje você precise entender que a visitação de Deus já começou. A chuva pode ainda não ter caído como você esperava, mas os céus já estão sendo preparados. A terra pode ainda parecer seca, mas o Senhor já está preparando os sulcos. Porque quando Deus decide coroar um ano com bondade, Ele transforma a escassez em fertilidade e expectativa em colheita. Agora, com o coração alinhado e a fé posicionada, vamos ouvir a palavra que fundamenta esta oração. Permita que cada versículo penetre profundamente na sua alma. Não leia apenas como um texto antigo, mas como uma promessa viva, ativa e direcionada para a sua vida neste tempo. Enquanto você escuta, receba como declaração sobre o seu ano, sobre a sua casa e sobre a sua provisão. Esta é a palavra do Senhor no Salmo 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça, nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Agora que a palavra foi liberada, não a deixe apenas como som nos seus ouvidos, receba como semente no seu espírito. O Salmo 65 não é apenas poesia, é decreto. Ele revela um Deus que ouve, que perdoa, que governa e que visita a terra com abundância. E se Ele visita a terra para fertilizá-la, Ele também visita a sua vida para restaurá-la. Se Ele enche os sulcos com água, Ele também enche os espaços vazios do seu coração. Se Ele prepara o trigo, Ele também prepara provisão para a sua casa. Hoje, você não está apenas lendo sobre colheita. Você está entrando em um tempo de colheita. Hoje você não está apenas ouvindo sobre bondade. Você está sendo alcançado por ela. E é por isso que agora nós vamos transformar essa palavra em declaração viva sobre este ano. Declare comigo, com fé firme: o meu ano está sendo coroado com a bondade de Deus.
Porque quando a palavra é recebida com fé, ela se torna realidade na vida de quem crê. Prepare-se, porque vamos orar não como quem pede com dúvida, mas como quem declara com confiança. Senhor nosso Deus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com reverência, gratidão e confiança. Depois de ouvir a Tua palavra no Salmo 65, nós não permanecemos apenas como ouvintes, mas como declarantes daquilo que o Senhor já estabeleceu. Tu és o Deus que ouve a oração. Tu és o Deus que limpa as transgressões. Tu és o Deus que escolhe, aproxima e faz habitar na Tua presença. E hoje nós declaramos que essa aproximação não é apenas espiritual, mas também prática. O Senhor está visitando a nossa vida como visita a terra. Está preparando o solo do nosso ano. Está alinhando circunstâncias. Está abrindo caminhos invisíveis aos nossos olhos. Pai, assim como a Tua palavra diz que Tu visitas a terra e a refrescas, visita agora cada área da nossa vida. Visita a nossa casa. Visita nossas finanças. Visita nossos projetos. Visita nossa saúde. Se existe alguma área seca, envia chuva. Se existe algum solo endurecido pelas decepções, amolece com a Tua graça. Se existem sulcos vazios, enche com provisão. Nós declaramos que o rio de Deus está fluindo sobre nós. Não um fio de água, mas um rio cheio, abundante, suficiente. O Senhor prepara o trigo antes mesmo da colheita aparecer. Isso significa que enquanto ainda esperamos, o Senhor já está trabalhando. Enquanto ainda não vemos, o Senhor já está organizando. Hoje nós nos posicionamos como aqueles que creem que este ano está sendo coroado com a Tua bondade. Não será um ano comum. Não será um ano marcado por escassez. Será um ano marcado por intervenção divina, por portas abertas, por oportunidades inesperadas, por crescimento saudável e por estabilidade. Se houve perdas no passado, haverá restauração. Se houve escassez, haverá suprimento. Se houve insegurança, haverá firmeza. Porque quando o Senhor coroa o ano com bondade, as veredas destilam gordura, ou seja, os caminhos passam a produzir fruto. Nós declaramos que os campos da nossa vida estão sendo vestidos de rebanhos, que os vales estão sendo cobertos de trigo, que aquilo que parecia deserto começa a florescer, que aquilo que parecia improdutivo começa a gerar. Senhor, remove a mentalidade de escassez e estabelece uma mentalidade de confiança. Remove o medo do futuro e estabelece a certeza da provisão. Que cada passo que dermos neste dia seja acompanhado da Tua direção. Que cada decisão seja guiada pela Tua sabedoria. Que cada esforço seja multiplicado pela Tua graça. E agora, com fé firme, declaramos juntos: o meu ano está sendo coroado com a bondade de Deus. Escreva isso nos comentários como ato profético. Compartilhe este momento com alguém que precisa crer novamente na provisão. Porque quando a palavra é declarada com fé, ela se manifesta com poder. Pai, nós também declaramos que a provisão que o Senhor libera não vem acompanhada de ansiedade, mas de paz. Porque quando o Senhor visita a terra, Ele não apenas envia a chuva, Ele organiza o tempo certo da colheita. E nós reconhecemos que existe um tempo determinado para cada fruto amadurecer. Por isso, hoje nós rejeitamos a pressa que gera inquietação e abraçamos a confiança que produz estabilidade. Se ainda estamos plantando, nos dê perseverança. Se já estamos aguardando a colheita, nos dê paciência. Se já estamos colhendo, nos dê sabedoria para administrar. Nós declaramos que nada será desperdiçado. Nenhuma semente plantada em fé será perdida. Nenhuma oração feita em lágrimas será esquecida. O Senhor prepara o trigo antes mesmo que o campo perceba. Isso significa que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, o invisível já está sendo alinhado. E hoje escolhemos confiar não apenas no que enxergamos, mas no que cremos. Declare agora: Deus está preparando a minha colheita. Porque quando você declara, você fortalece sua expectativa espiritual. E a expectativa em Deus nunca termina em frustração. E assim como o Salmo 65 descreve os campos se vestindo de rebanhos e os vales se cobrindo de trigo, nós também declaramos que a alegria voltará aos lugares onde houve silêncio, que a esperança voltará aos ambientes onde houve desânimo, que o cântico voltará aos dias que estavam pesados.
Porque a abundância que o Senhor libera não é apenas financeira, é estrutural e emocional. Ela restaura o ânimo, fortalece decisões, cura lembranças e reacende sonhos. Senhor, se houve meses difíceis, que o restante deste ano seja marcado por compensação. Se houve portas fechadas, que novas portas sejam abertas com clareza. Se houve tentativas frustradas, que novas oportunidades surjam com direção e confirmação. Nós declaramos que a tua bondade não é limitada pelas nossas circunstâncias. Ela ultrapassa diagnósticos, estatísticas e previsões humanas. Ela alcança o improvável e transforma o improvável em testemunho. E se você crê que este será um tempo de restauração e crescimento, escreva agora: eu recebo a bondade de Deus sobre minha vida. Porque esta não é apenas uma oração, é um posicionamento espiritual para viver debaixo da visitação constante do Senhor. Senhor, selamos esta manhã confiando que Tu és o Deus que governa os mares, que silencia tumultos e que estabelece montanhas com Tua força. Se o Senhor governa a natureza e as nações, governa também a nossa história. Nós descansamos nessa verdade. Caminharemos hoje com confiança, porque sabemos que estamos sendo visitados, preparados e abençoados. Em nome de Jesus, amém.